A divulgação dos primeiros dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo que é a principal ferramenta para a criação de políticas públicas assertivas. O levantamento populacional mais importante do país, que finalmente ficou pronto após diversos entraves entre desacordos orçamentários e a pandemia da Covid-19. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 28 de junho de 2023, dia em que o IBGE divulgou os primeiros dados do Censo 2022. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira alcançou 203 milhões e 100 mil pessoas em agosto de 2022. Desde 2010, quando o IBGE fez a medição anterior, o país cresceu 6,5%. São 12 milhões e 300 mil habitantes a mais. Apesar do número alto, o próprio IBGE projetava um crescimento ainda maior. Em dezembro de 2022, o Instituto acreditava que o número total seria de cerca de 207 milhões de pessoas. O presidente interino do IBGE, o Cimar Azeredo, afirmou que não esperava que houvesse uma defasagem tão grande entre a estimativa feita pelo órgão e o número oficial apresentado pelo censo. O resultado definitivo apresentado agora mostra que a população brasileira cresceu desde 2010, mas no ritmo cada vez menor. Essa é a menor taxa de crescimento desde o início da pesquisa, em 1872. A série histórica do censo mostra que a média anual de crescimento da população vem caindo desde a década de 1960. Em 2022, a taxa anual caiu para menos da metade na comparação com 2010, quando foi de 1,17%. A explicação para essa diminuição tem a ver com alguns fatores, como diminuição da fecundidade aliada à redução de taxas de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Segundo o IBGE, os estados mais populosos do país continuam sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentravam 39,9% da população em 2022. 14 estados e o Distrito Federal tiveram taxas de crescimento acima da média nacional. O principal foi Roraima. Em termos de cidades, cerca de 5% dos municípios brasileiros abrigam quase 60% da população. Outro dado divulgado pelo Instituto nesta quarta foi o número de domicílios vagos ou utilizados só ocasionalmente. Segundo o IBGE, esse índice teve um aumento significativo no país entre 2010 e 2022. O aumento foi de 87% de unidades desocupadas e de 70% no caso de imóveis usados para veraneio ou aluguel temporário. Somadas, as duas categorias representam o triplo do déficit habitacional brasileiro. A divulgação do resultado do Censo 2022 vai ser feita em etapas. Os primeiros dados dessa quarta não incluem, por exemplo, informações sobre características etárias e de gênero dos brasileiros, que devem ser divulgadas nas próximas semanas. O objetivo geral do censo é contar os habitantes do território nacional e revelar como eles vivem, identificando as suas principais características socioeconômicas. O levantamento é um importante retrato da sociedade num determinado momento da sua história, feito por meio de uma pesquisa quantitativa. Na prática, os recenseadores visitam todas as casas brasileiras ao longo de um período. O IBGE começou a coletar as respostas do Censo 2022 em 1º de agosto. O objetivo era concluir a coleta das informações até outubro daquele ano, mas o Instituto encontrou uma série de dificuldades para avançar nas entrevistas e elas seguiram até o fim de fevereiro de 2023. Ou seja, foram quase 6 meses de coleta de informações, muito além dos 3 meses inicialmente previstos. Os recenseadores falam com pelo menos um dos moradores de cada residência e as respostas precisam estar ligadas à data de referência, que é a data em que o levantamento começa a ser feito. Também é importante ressaltar que a finalidade do censo não é só dizer quantos habitantes existem no país ou em determinado estado ou município. A importância mesmo do levantamento está em detalhar a condição de cada um dos domicílios brasileiros.
Isso permite que se compare os dados com censos anteriores, possibilitando que os governos conheçam a evolução de alguma das suas características. A partir disso, temas e áreas prioritárias para os investimentos são definidos. Ou seja, o censo é uma das principais ferramentas para que políticas públicas efetivas sejam criadas. Desde o século XIX, o país já fez 13 censos, contando com esse de 2022. Para traçar o raio-x de toda a população, os agentes do IBGE aplicam 2 questionários. Um básico, com uma quantidade menor de perguntas, que é feito em todo o país, e um segundo mais longo e detalhado, que é respondido só por uma parte da população, ou seja, por uma amostra. Isso porque ia levar uma eternidade para fazer uma pesquisa minuciosa com todos os domicílios. Daí se usa a estratégia de amostras. Historicamente, o censo era realizado de 10 em 10 anos, com exceção do censo de 1991, que teve um ano de atraso. Só que em março de 2020 foi decretada a pandemia da Covid-19, impossibilitando que o censo fosse realizado naquele ano. Mas essa, na verdade, foi só uma das causas do atraso de 2 anos do levantamento. Houve uma política de desmonte do censo que atingiu profundamente a previsão do orçamento que estava disponível para o IBGE realizar a pesquisa. Em 2019, sob a gestão de Jair Bolsonaro, o orçamento do censo começou a ser enxugado drasticamente. Em fevereiro daquele ano, o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, defendeu o corte do questionário da pesquisa como uma medida de contenção de gastos. Em entrevista para a jornalista Miriam Leitão, no canal Globo News, ainda em 2019, o Guedes falou sobre essa estratégia do então governo. Não, intervenção de jeito nenhum. A moça que está lá é extraordinária, bem formada, Suzana, veio de fora. A pessoa assim... O censo será diminuído? O censo será diminuído por uma questão econômica mesmo, porque o que aconteceu? O censo dos países mais avançados do mundo tem 10 perguntas, 12 perguntas. O Brasil é um país pobre, faz 360 perguntas. Custa muito mais caro e tem muita coisa que, no nosso ponto de vista, não é tão importante. É intervenção. Isso é uma intervenção. Não é o senhor intervenção. dizendo quantas perguntas tem que ter o censo? Ao contrário, nós não estamos dizendo nada. A moça chegou lá e falou assim, eu quero 2 bilhões e 700 para fazer o censo que eu sempre fiz. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Não vou dar. Ah, mas nós vamos ficar sem censo? Eu falei, não, faz o que você quiser aí, baixa esse custo. Vende prédio. Inclusive vende prédio. Faz o que você quiser. No governo de Michel Temer, entre 2016 e 2018, a previsão de gastos do governo para a realização do censo era de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Previsão essa que foi reduzida em 2019 para 2 bilhões e 300 milhões de reais pelo Ministério da Economia, ao qual o IBGE responde. No entanto, só 2 bilhões foram liberados. Na época, a então presidente do órgão, Suzana Guerra, disse que o valor inviabilizava empreitadas, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais o mínimo necessário para a realização da operação censitária. Em março de 2020, no início da pandemia, o IBGE anunciou a suspensão dos trabalhos por conta da situação sanitária. Já em agosto de 2020, o governo anunciou o adiamento do censo para 2021, com o objetivo de redirecionar os recursos para o Ministério da Defesa. No mês seguinte, o governo voltou atrás e garantiu 2 bilhões de reais para a pesquisa no orçamento de 2021. Só que no Congresso, a previsão acabou drasticamente reduzida. Na época, restaram só 50 milhões de reais. Em abril de 2021, o governo anunciou o cancelamento do censo para aquele ano. E só em maio de 2021, a decisão do Supremo obrigou o governo a realizar o censo em 2022 impreterivelmente, sob o risco de deixar o país às cegas. Depois desse vai e volta, o governo acabou garantindo os 2 bilhões e 300 milhões de reais para o IBGE fazer o censo. E daí ele finalmente começou a ser realizado. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, publicada em janeiro, o ex-presidente do IBGE, Roberto Olinto, disse que o censo de 2022 expõe o que ele classificou como tragédia absoluta que se abateu sobre a pesquisa nos anos recentes. Segundo o especialista, é preciso que seja feita uma auditoria para verificar se os dados do censo de 2022 são de fato válidos, dado o tempo que a coleta levou para ser feita. Olinto presidiu o IBGE entre junho de 2017 e dezembro de 2018. Em resposta à Folha, na época, o IBGE disse que as contestações do ex-presidente não procediam.
O Instituto defendeu a metodologia da estimativa apresentada e falou que ela foi aprovada pelo Conselho Consultivo do Censo, formado por economistas, demógrafos, estatísticos e representantes da sociedade civil. O atual presidente do IBGE, Ocimar Azeredo, atribuiu o atraso da conclusão e da divulgação do censo à falta de recenseadores e de investimento em propagandas para incentivar que a população respondesse aos questionários. Em entrevista para o site G1, publicada nessa quarta, ele afirmou que a propagação de fake news foi outro fator que atrapalhou a coleta de dados. Uma outra questão levantada pelo atual presidente do Instituto foi que a maior concentração de pessoas que não responderam ao censo esteve nos bairros mais ricos das cidades. Abre aspas para ele. Eu prefiro fazer o censo em favela do que fazer na praia de Ipanema. Na favela, as pessoas têm o discernimento do quanto o censo é importante para elas. É um engano entre as pessoas de renda mais alta pensar que o censo não importa, fecha aspas. O fato é que os dados do censo servem para a identificação de locais onde devem ser priorizados investimentos em áreas como saúde, educação, transportes e programas de assistência social. E não só isso. A pesquisa também tem influência na iniciativa privada, já que o levantamento demográfico ajuda na seleção de locais para a instalação de fábricas, supermercados, escolas e lojas, por exemplo. Daí vem a relevância de termos dados confiáveis num instrumento de avaliação populacional e socioeconômica que é tão importante. Foi retomado na terça-feira o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O relator do caso, Benedito Gonçalves, declarou seu voto defendendo a inelegibilidade. Depois desse voto inicial, o julgamento pode terminar na quinta, com as manifestações dos demais ministros do TSE. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, o Bolsonaro vem reclamando da inclusão de novos elementos na ação, que é centrada na reunião que ele fez com embaixadores estrangeiros para espalhar mentiras sobre o sistema eleitoral. O relator falou sobre isso em seu voto? Falou, sim. Bolsonaro e seus advogados alegam que uma análise ampliada da ação, incluindo, por exemplo, a consideração da minuta de um golpe de Estado, encontrada na casa de Anderson Torres, que foi ministro de Bolsonaro, contraria precedente estabelecido pelo TSE ao julgar a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Mas, como já tinham dito ao Nexo professores de direito eleitoral, Benedito Gonçalves afirmou que a comparação é descabida, porque, naquele caso, o PSDB, que era o autor da ação, pretendia estendê-la para um tema diferente do que aquele que tinha dado origem ao processo. Já na ação contra Bolsonaro, segundo o ministro, os fatos acrescentados à análise apenas corroboram a tese inicial do autor da ação, o PDT, a tese de que o encontro diplomático se inseriu num contexto maior de ataque sistemático à credibilidade do sistema eleitoral. E aí, lives realizadas pelo então presidente, assim como a recusa dele em reconhecer expressamente a derrota eleitoral, servem para dar o contexto e os objetivos daquela reunião com os embaixadores estrangeiros. Isabela, fora isso, quais os principais pontos do voto do relator? O voto rejeita a ideia de diálogo institucional que a defesa de Bolsonaro tenta emplacar como sendo o objetivo do ex-presidente com aquela reunião, feita após o ministro Edson Fachin, que presidia o TSE, ter se reunido com embaixadores também. O ministro Benedito apontou que a Constituição dá para a Justiça Eleitoral a incumbência de organizar e fiscalizar as eleições, sendo inerente às funções do TSE a difusão de informações oficiais sobre o sistema eleitoral, inclusive internacionalmente. O ministro também afirmou que as falas de Bolsonaro, girando em torno de mentiras atrozes a respeito da governança eleitoral brasileira, de comentários insidiosos contra ministros, e aqui estou usando os termos do relator, e de referências em tom de ameaça ao controle presidencial sobre as Forças Armadas, não tiveram nenhum caráter propositivo. Afinal, não é possível imaginar que Bolsonaro pretendia alterar o sistema eleitoral, faltando menos de 3 meses para as eleições, e com a proposta do voto impresso já rejeitada pela Câmara dos Deputados. Em resumo, o ministro considerou que o encontro com embaixadores, transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais, cumpriu objetivos eleitoreiros e configurou grave abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nas palavras de Benedito Gonçalves, a reunião serviu para
gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais vindas de fora da bolha, e demonstrou um flerte perigoso com o golpismo, ao revelar uma firme disposição do ex-presidente em incitar insegurança, desconfiança e conspiracionismo. Você pode ler o texto da Isabela em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinaturas sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Uma nova legislação federal que está prestes a ser aprovada no Senado tem como objetivo modificar algumas questões sobre a realização de concursos públicos no Brasil. Os colunistas Francisco Gaitani e Fernando Coelho, do movimento Pessoas à Frente, escreveram sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos. O Fernando resumiu para a gente como a mudança na lei vai contribuir para que o Estado selecione melhor seus servidores e gaste menos. O projeto de lei 2258 de 2022, que está em tramitação no Senado da República, é uma propositura para o aperfeiçoamento do processo de recrutamento e seleção de cargos e empregos públicos efetivos no Brasil. Trata-se de uma lei minimalista, com 13 artigos, que tem um conjunto de inovações em prol da melhoria dos concursos públicos. Entre essas inovações, nós podemos citar, primeiro, a busca da vinculação do concurso ao planejamento da força de trabalho no que se refere ao dimensionamento quantitativo e qualitativo pela evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos na administração pública. Uma segunda inovação é a possibilidade de colaboração entre entes para a execução dos certames. Lembrando que no Brasil, muitos municípios, às vezes, não têm capacidade estatal, portanto, o governo federal e os estados vão poder auxiliar. Uma terceira inovação é o fortalecimento da própria comissão do concurso, que passa a ter uma maior responsabilidade para que não faça uma mera delegação ou terceirização da organização do certame para aquelas entidades que geralmente elaboram as provas e os exames. Um quarto ponto muito importante são atributos e formas de avaliação. E eu destacaria que esse é o ponto mais importante, porque a lei prevê a necessidade de fazermos avaliações para além do conhecimento formal, incluindo também as habilidades profissionais e as competências comportamentais. Uma quinta inovação é a opção de certames à distância, ou seja, utilizar da tecnologia, como já temos hoje na prova do Enem digital, para que a gente possa desconcentrar a realização das provas, permitindo um maior acesso das pessoas que queiram realizar concursos públicos e às vezes têm que fazer grandes deslocamentos. E também permite uma economicidade em termos de a não mais impressão de provas. E, por fim, não podemos deixar de citar o incentivo que a lei traz para os cursos de formação como uma etapa do certame, muito importante, que também pode ser considerada para avaliação dos candidatos. Você pode conferir a coluna do Fernando Coelho e Francisco Gaitani no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Dos primeiros dados do censo do IBGE 2022, passando pela retomada do julgamento de Jair Bolsonaro no TSE e terminando com o aperfeiçoamento de concursos públicos, durma com essa. O roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e Fernando Coelho e edição de áudio de Matheus Stolf, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!